Olá, sejam todos bem-vindos à nossa doutrinária. O NEPOM, esse mês de março, está trabalhando o tema central, orientações de Jesus aos discípulos, sempre atuais. O subtema, os sãos não precisam de médico. A nossa palestrante hoje será Iracema Silva, que logo mais estará dividindo a tela conosco. Vamos então fazer a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos preparar o ambiente. O capítulo é o 20, os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Item 2. Bons espíritas, meus bem-amados, sois os trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei meu trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao escurecer. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujas correntes arrastais. Mas há quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis entrar? Eis chegado o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não vos esqueçais nunca de que vossa existência, por mais longa que possa parecer, é apenas um momento muito breve na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Vamos então elevar nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos na busca pelo pão espiritual. E que o Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, para que assim possamos receber essa força que vem do alto, para que possamos permanecer caminhando com o Mestre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então passar a palavra para a nossa irmã Iracema Silva. Bom trabalho, Iracema. Boa tarde, meus amigos do NEPOM, boa tarde, meus irmãos do NEPOM. É sempre um prazer estar aqui e poder reencontrá-los nesse nosso ambiente virtual, que também muito tem nos aproximado. Bem, hoje nós vamos falar, dentro de um tema central, nós vamos falar de uma mulher. Nós vamos falar de Joana de Cusa. E dentro dessa abordagem de Joana de Cusa, há um subtema muito especial. Um subtema que nos chama a atenção e que, de uma forma assim, muito delicada e muito sábia, também nos propõe uma reflexão. Os sãos não precisam de médicos. Vamos começar conhecendo um pouquinho quem é Joana de Cusa. Pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos nos trouxe no livro Boa Nova uma página muito bonita, dedicada a uma mulher nobre e elegante, que de forma discreta ela acompanhava Jesus e deixava tocar o seu coração pelas palavras do mestre. Seu nome era Joana, e ela sim nos foi apresentada pelo escritor espiritual. E ele diz o seguinte: entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Então, Humberto de Campos começa nos apresentando Joana. Joana possuía verdadeira fé, pontua o nosso escritor. Contudo, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas.
porque seu companheiro de vida, no caso Cusa, não aceitava as claridades do Evangelho. Cusa não compartilhava os anseios de espiritualidade da sua esposa, não tolerava a doutrina daquele mestre que Joana seguia com tanto ardor, Joana seguia com tanto e afinado amor. Bem, Lucas, no Evangelho, Lucas também se refere a Joana em duas oportunidades que nos permite ver, avaliar o comprometimento de Joana com as questões de Jesus e a ligação forte que ela já estabelecia com o nosso mestre. Lucas diz o seguinte, lá no capítulo 8, versículos de 1 a 3. E andavam com ele os 12, ou seja, com Jesus, e algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, e Susana. Bem, nessa parte, os evangelhos, Lucas e outros evangelhos, nos especificam qual teria sido a enfermidade, a cura a que Joana havia sido submetida. Talvez fosse tão somente a cura pelo poder da palavra, a cura espiritual, o conforto, o consolo que Joana buscava nas palavras de Jesus. Na segunda parte, ou na segunda referência, que está em Mateus, capítulo 24, versículos de 9 a 10, Mateus diz o seguinte, que Joana, junto com outras mulheres que tinham vindo da Galileia acompanhando Jesus, estiveram ali durante todo o processo de sofrimento, do julgamento, da crucificação, e que inclusive teria acompanhado a retirada do corpo, a colocação no sepulcro. Joana sempre estivera lá, estava acompanhando Jesus em todos os seus momentos e até o último momento no processo da crucificação. Junto com Maria Madalena e outras mulheres, Joana também se envolveu para preparar aromas e preparar bálsamos para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia, ou seja, no domingo, madrugada de domingo, ela seguiu para o sepulcro e o encontrou vazio. É uma outra referência a Joana que o Evangelho nos traz. Então, em alguns momentos bem fortes da vida de Jesus, a gente percebe a presença de Joana. Joana era uma mulher de muitas posses, até por ser casada com alguém que tinha poder material. E ela desfrutava, naquele tempo, de privilégios. Ela tinha um nível social em Cafarnaum, e isso também teria facilitado essa ajuda de Joana, essa presença de Joana com seus bens, com assistência material a Jesus e a toda a sua comitiva, além dos 12, todo aquele grupo que acompanhava Jesus. Ela era uma das mulheres mais altamente colocadas na sociedade, isso Humberto de Campos se refere no seu trecho, no seu texto. Mas o coração de Joana, apesar de tudo, de viver na sociedade, de desfrutar de bens materiais, o coração de Joana estava apertadinho. O coração de Joana sofria de sabores. Por quê? Porque ela tinha conflitos domésticos e quanto mais ela conhecia a palavra de Jesus, mas ela se entristecia pelas dificuldades que ela continha, que ela continuava a ter com o seu marido. Pois bem, ela atraída pela palavra de Jesus, pelo verbo amoroso de Jesus, ela estava sempre ali ouvindo as pregações e seu coração inquieto queria que ela pudesse levar aquilo para a sua convivência familiar. Bem, Joana era discreta e ela se vestia de forma discreta para não chamar atenção. Não para que ela não fosse descoberta, talvez não fosse essa sua preocupação principal, mas porque ali o foco não podia ser ela, o foco era Jesus. E Joana tinha claro isso, então ela ia discretamente, vestia de forma simples e ficava ali acompanhando a pregação de Jesus. Ela bebia daquela água que Jesus falava, ela se alimentava da amorosidade dos conselhos de Jesus. Mas ela amargurava, sim, ela tinha essa dor no coração. Por quê?
porque aquela posição do marido aproximava ele de condutas não honestas. E isso inquietava muito o coração de Joana. Ele, como intendente de Herodes, o que acontecia? Ele tinha um contato constante com os representantes do império, ele gozava de prestígio social, essa aproximação para ele era algo que interessava. E aí o que fazia? Ele comparecia ao templo de Jerusalém e também ele oferecia sacrifício aos deuses romanos. Cultuar o Deus único dos hebreus para agradar as autoridades do Sinédrio aproximava ele desse aspecto, dessa circunstância. E idolatrar os deuses pagãos aproximava ele das autoridades do Império Romano. E era isso que angustiava o coração de Joana. Era isso que Joana não estava conseguindo mais conviver. E essa conduta de Cusa ao seu marido permitia a ele garantir em tranquilidade social, dava a ele uma vida mais fácil, mais rendosa, e ele tinha livre acesso ao poder de então. Mas Joana não se conformava com isso, ela sofria com isso. Ela tentava expor ao marido a doutrina que estava alimentando a sua fé. Ela tentava dizer ao marido das luzes que Jesus estava trazendo, da possibilidade de um novo reino, mas era em vão. Ela desejava esclarecer as virtudes pregadas por Jesus, ela desejava levar ao coração do seu marido a esperança desse novo reino, mas foi em vão. Ela queria compartilhar as claridades do Evangelho, compartilhar com quem compartilhava a vida com ela. Ela queria compartilhar cada conhecimento, cada avanço que ela fazia no conhecimento espiritual. Ela queria levar para o seu ambiente doméstico essa paz, tornar a convivência saudável, trazer o mestre para conviver no seu ambiente mais reservado. Os ensinamentos do mestre estavam modificando a sua vida, o seu coração. Mas tudo isso foi em vão. Foi inútil. Cusa não tolerava Jesus, ele não aceitava a doutrina de Jesus. E isso foi fazendo com que os dias de Joana ficassem sempre mais difíceis. Bem, o que fez Joana? Com a alma sofrida, entristecida, mas conduzida com esperança, Joana disse: eu vou a Jesus. E Joana foi. Joana foi à casa de Pedro, onde lá ela encontrou o Rabi. E com o coração aberto, ela falou para Jesus das suas dificuldades, do seu desgosto, das dificuldades que encontrava com seu marido, as divergências que ocorriam no ambiente doméstico, tudo que envolvia fé e práticas religiosas. Jesus ouviu, atento, amorosamente, ouviu Joana. E o que fez Jesus? Jesus: Joana, deve ter dito: Joana, vamos conversar. E aí ele disse: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Ou seja, a minha relação com o Pai, ele se estabelece de uma única forma. E aí ele foi esclarecendo a Joana. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Isso Humberto de Campos nos relata. Esse diálogo de Jesus trazendo esclarecimento para Joana. Todos os templos da terra, disse Jesus, são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Isso para que Joana começasse a acompanhando o seu raciocínio, entender talvez o equívoco em que o seu marido se mantinha, o equívoco que o seu marido alimentava. Então Jesus diz: entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Esclarecendo isso a Joana, e Joana atentamente ouvia, Jesus diz a ela: agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Dito a ela essa diferença, esse cuidado, para que ela comece a se perceber o equívoco em que seu marido estava envolvido,
estava envolvido, Jesus diz: agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Bem, Joana naquele momento talvez não tenha entendido, não tenha tido clareza da extensão de Jesus quando ele disse: agradece ao Pai a oportunidade do bom trabalho. Talvez ela tenha pensado assim: como agradecer ao Pai uma oportunidade com tantas dificuldades? Talvez ela não tenha entendido naquele momento. Mas Jesus sabia diante de que espírito ele estava. Ele sabia com quem ele estava falando. Jesus sabia que era aquele espírito em um corpo feminino, vivendo aquelas circunstâncias de esposa sofrida e não compreendida. Jesus sabia que ela estava vivenciando na linha trajetória evolutiva. Ela estava iniciando a linha trajetória evolutiva e se habilitando para ser uma inovidável, fiel evangelizadora de tantos outros corações. Aquele contato de Jesus desperta em Joana, desperta em seu coração muitos e muitos processos que ela já havia passado e que estariam certamente adormecidos. Agradece, Joana, a oportunidade de começar o trabalho nestas circunstâncias. Era preciso começar e Jesus recomenda a Joana paciência. E Joana estava disposta: Senhor, tá difícil. Joana estava acompanhando Jesus e aquilo estava trazendo dificuldades. Então Jesus diz a Joana: Joana, ao invés de você deixar tudo para me seguir, você vai me servir dentro do seu próprio lar. Torne-se um exemplo vivo dos meus ensinamentos. Seja um exemplo de vivência cristã junto àquele a quem a providência lhe concedeu a oportunidade de compartilhar a existência como esposo. Jesus chamava a atenção de Joana naquele momento, de forma muito amorosa, para o seu papel naquela encarnação junto àquele homem. E assim prosseguiu Jesus, com calma, paciência, com a escuta ativa, e Joana também já despertando naquele momento, para a sua grande responsabilidade. Ouvia Jesus com o coração aberto, ensinável, mas uma ânsia muito grande de levar para o seu marido as notícias que ela trazia do reino, as boas novas que Jesus anunciava. Então Jesus diz assim: Joana, teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Ele é leviano, indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse uma razão justa. Chama Joana para essa reflexão. O que me liga a esta pessoa e que me impõe uma vida com tantas dificuldades na seara da fé e da vivência religiosa? E Jesus diz: Joana, serve com amorosa dedicação e você estará cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas, mas deve, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Aqueles receios que Joana tinha, aquelas dúvidas que Joana trazia ou levava para Jesus, Jesus diz a ela: pelo Evangelho, por tudo que tens aprendido, amo-o ainda mais. Há uma razão para você estar ao lado dele. Há equívocos que você já compreende e que ele ainda não entende e que ele ainda não percebeu. Joana, atente, Joana, que os sãos não precisam de médico. Olha, ele chama Joana para refletir a realidade e que o marido dela estava envolvido, o equívoco em que ele se conduzia, em que ele transitava, o que revelava a sua enfermidade espiritual. Esta frase dita Joana: os sãos não precisam de médicos, e você tem uma função, tem um papel junto a essa pessoa, nos remete ao Evangelho de Mateus. E é uma expressão, é uma frase, em verdade, de Jesus, que deve ressoar no nosso coração, que deve ressoar também nas nossas consciências.
os sãos não precisam de médicos. Vamos refletir um pouquinho? Voltando lá ao Evangelho, a Mateus, quando Jesus foi criticado pelos fariseus por sentar-se à mesa com os publicanos e os pecadores. E Jesus tomou essa oportunidade para dar uma grande lição. Mas vamos entender, os fariseus criticaram Jesus, que sentava-se à mesa com os publicanos e com os pecadores. Entender quem são os pecadores, para nós não é muito difícil. A imagem, a ideia que se tinha dos pecadores naquela época. E alguns comportamentos que já indicavam, né, uma conduta não moralmente aceitável. Mas quem eram os fariseus? Que atribuíam a si, né, o direito de ter critérios sobre a conduta de Jesus e de analisar, criticando a conduta de Jesus. Bem, os fariseus eram uma classe religiosa dominante à época e essa classe se colocou como inimiga de Jesus, criticava Jesus, criava situações para confrontá-lo. E Jesus, com altivez, sempre dizia que eles falavam de Deus, mas não seguiam os seus mandamentos. Daí até hoje se associa, nós ainda associamos a expressão fariseus à falsidade, né? Quem se assemelha a fariseu, ou seja, não é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que tem uma palavra e um comportamento diverso, que não tem coerência com as coisas que diz e com as coisas que pratica. Então, há ainda, né, essa referência aos fariseus. E naquela época, eles eram pertencentes a uma classe religiosa que invocavam as leis de Moisés, que falavam de Deus, mas não viviam aquilo que eles pregavam. E quem eram os publicanos? Bem, os publicanos eram os homens, quase sempre judeus, que à época trabalhavam coletando os impostos para Roma, os impostos que ele recolhia dos próprios judeus. Por isso eles eram considerados impuros, malditos, alguns eram desonestos e por isso eram uma classe desprezada. Eles estavam ali na cobrança dos impostos, às vezes de forma extorquindo o seu próprio povo. Daí os publicanos eram uma classe, uma categoria que não era respeitada, era até desprezada, porque os judeus os consideravam malditos, impuros, porque estavam ali cobrando a moeda de César. Bem, nesse contexto, a gente tem Mateus, que relata, Marcos relata, e os outros evangelistas, Lucas também relata, essa situação entre publicanos, fariseus, Jesus, pecadores. E isso nos remete um pouquinho mais adiante. Olha só, Mateus, que antes era chamado Levi, era um publicano. Mateus era um cobrador de imposto para os romanos. Era uma função, era o seu trabalho. Mas Mateus, intimamente, ele sofria com aquelas manifestações de desprezo a ele. Mateus sofria, mas era a sua atividade profissional. E quando ele começa a ouvir falar de Jesus, quando ele começa a saber da mensagem do Mestre, ele já começa a ampliar o seu entendimento e a clarear o seu coração. Mateus começa a ouvir com o coração aberto o que se dizia de Jesus e aquilo que Jesus pregava. Mas Mateus trabalhava como publicano. Em uma dessas oportunidades, Jesus passa e vê Mateus sentado, coletoria de impostos. Bem, Jesus passa, olha para Mateus e apenas lhe diz: segue-me, vem comigo. O que aconteceu naquele momento? Mateus era um espírito ajudador da missão de Jesus que começava a ganhar visibilidade, inclusive o conhecimento sobre si, quando Mateus já estava sendo tocado por Jesus, pela palavra de Jesus. O coração de Mateus já se inquietava, né? Era aquele espírito que começava a
ter uma visibilidade. Ele mesmo, no seu processo de autoconhecimento, já se percebia mexido por Jesus. E quando Jesus diz, segue-me, vem Mateus, vem pra cá, tá na hora. Mateus deixa tudo e segue Jesus. Naquele mesmo dia, Mateus, para honrar o mestre, era um novo momento na vida dele. Mateus convida todos para ir à sua casa, para cear na sua casa. E ao final da tarde, Jesus e seus apóstolos, aqueles que o acompanhavam, que eram sempre muitos, todos acorrem para a casa de Mateus. Também outros que têm notícia de que Jesus lá estavam, também vão para a casa de Mateus. Outros publicanos, afinal de contas, Mateus era um publicano, todos vão para a casa de Mateus, né? O Levi e depois Mateus. E Jesus acolhia todos com carinho. Jesus tinha um olhar amoroso, uma palavra doce. E ele não fazia distinção. Não podia. Jesus estava ali exatamente nesse processo de agregar, de acolher, de trazer para si, de tocar o coração. Então, de forma simples e amorosa, foram se chegando a Jesus todas aquelas pessoas. E os fariseus, claro, aquela classe dominante, entre aspas, eles chegam e vê Jesus ali com todo mundo, publicanos, pecadores, todos conversando, né, se alimentando, e Jesus falando docemente aquilo que era importante naquele momento. E aí, o que os fariseus perguntam aos discípulos? Por que seu mestre come junto com publicanos e com pecadores? Só que Jesus escuta essa pergunta e, com sabedoria, dá mais uma lição de amor e de misericórdia. Então, Jesus traz uma metáfora e diz, não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. Naquele momento, Jesus joga uma metáfora para que todos pudessem refletir sobre aquilo que ele dizia. E aí Jesus prossegue e diz, eu trago e eu quero misericórdia e não sacrifícios, porque era a prática dos fariseus e que fossem ao templo levar sacrifícios como uma forma de resgatar condutas, como uma forma de se limpar dos pecados. E Jesus fala, não, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E mais uma vez a gente tem que perceber, não são os sãos que necessitam de médicos. Sabemos disso. Mas sim os enfermos. O que essa expressão de Jesus, essa frase de Jesus nos traz de reflexão? Bem, considerando aquele contexto, se os publicanos e os pecadores eram considerados de moralidade inferior, e se os fariseus se consideravam detentores de alta consideração, que conclusão eles iriam tirar? Bem, jamais eles estariam abertos, né, para reconhecer essa necessidade de arrependimento e de se colocar diante de Jesus como aprendizes de uma nova vida, como alguém que estivesse necessitando, tá, desse cuidado de saúde espiritual. Eles eram tão cheios de si, com tanta soberba, com tanta elevada consideração, que eles não percebiam suas próprias imperfeições, eles não percebiam as enfermidades de sua alma. E quando Jesus diz, eu vim para os enfermos, eu vim para aqueles que estão necessitando da cura espiritual. Mas eles não tinham condições de entender. O seu orgulho era maior do que a sua possibilidade de se entender alguém com necessidades especiais. Jesus reafirmava naquele momento que quando ele disse, eu quero misericórdia e não quero sacrifícios, eu vim para que aqueles que estejam de fato arrependidos possam se reerguer, se reequilibrar ou se equilibrar. Jesus trazia claro que ele não veio apenas para os
as enfermidades físicas. Porque muitos ficavam ali, eles também ficavam atrás de Jesus a criticar, e muitos ficavam atrás de Jesus para procurar tão somente a cura física. E Jesus, naquele momento, Jesus traz essa expressão e chama a todos para essa reflexão, que ele veio principalmente para os enfermos de espírito. Porque muitos que obtiveram curas físicas, mas não curaram a sua enfermidade espiritual, não permaneceram muito tempo na rigidez física, porque voltaram a cometer os mesmos equívocos. Muitos que ansiavam por um recomeço não souberam reconhecer na época a necessidade de se curar emocionalmente, de se curar espiritualmente. Então Jesus traz nessa frase, nessa metáfora, também tudo isso, para que aqueles corações pudessem ser entendidos que não apenas a mudança física, a cura física era necessária. Era preciso cuidar também dessa recuperação, dessa cura espiritual. Os enfermos de espírito precisavam tomar essa consciência, porque eles eram aqueles que mais necessitavam de conforto e do reajuste que o amor e que o perdão proporciona. Por isso Jesus a todos acolhia e tocava os seus corações com a sua palavra misericordiosa. Havia curas de espírito que precisavam ser feitas com a sua presença. Bem, essa enfermidade que vai além da enfermidade física, que alcança as deformidades do espírito, que nos conduz muitas vezes para equívocos terríveis na nossa trajetória, era aonde Jesus tocava, no sentido de fazer com que, nos reorganizando na saúde física e na saúde espiritual, nós pudéssemos trazer equilíbrio às duas naturezas que nós somos portadoras, a saúde física e a saúde espiritual. Nós todos precisamos ter um equilíbrio nessas duas naturezas que trazemos de forma intrínseca, a saúde espiritual e a saúde física. E era exatamente nesse nível, nesse rumo, que Jesus nos conduzia, que Jesus queria conduzir a todos à saúde plena, de forma que pudéssemos estar abertos ao processo de crescimento espiritual. Bem, Jesus, quando disse aquilo, que ele veio para aqueles que de fato fossem chamados ao arrependimento, trazidos de forma consciente à luz os seus erros, aqueles que buscassem com humildade conhecer a verdade espiritual, encontraria cura, encontraria orientação, encontraria conforto. Era essa verdade que Jesus naquele momento trazia. E ele estava ali dando a direção. Ele estava presente, dando lições de humildade, de acolhimento, de benevolência, de misericórdia, de amor e de caridade. Jesus era a própria cura. Bastava estar aberto ao olhar e ao acolhimento de Jesus. Mas o que acontece, meus amigos? A cegueira do orgulho, da arrogância, do egoísmo, que tornava aqueles fariseus doentes da alma, não permitia enxergar com clareza, não permitia perceber a claridade da presença de Jesus. O quanto a sua presença por si só, era capaz de trazer àquele ambiente, àquelas pessoas, esta cura tão necessária. E aí, o que acontece? Quando a gente vai ao nosso evangelho, esse item, que os santos não precisam de médicos, está exatamente no capítulo que, não ponha a candeia sob o alqueire, ao contrário, que a sua luz brilhe, que a sua luz resplandeça, que você, com a sua cura, com o seu equilíbrio, seja capaz de iluminar outras vidas, outros corações.
Então a cegueira não deixava daquela categoria, não deixavam que eles percebessem que havia essa necessidade de mudança pessoal. Por isso eles buscavam sempre o que criticar o mestre. Eles buscavam sempre motivos para trazer sobre a conduta de Jesus aspectos que o pudessem desqualificar. No entanto, Jesus mostrou nessa figura que a sua vinda, que a sua presença ali era a presença que trazia a proposta de socorro, de socorrer, de reajustar, de reequilibrar aqueles que estavam vivendo situações não só de abandono espiritual, como também de desajuste na sua proposta, né? Na sua caminhada evolutiva, no seu redescobrimento, no seu reequilíbrio, na sua recuperação. E se nós pararmos para pensar, aquele era o estado da maioria das pessoas. Mas não muito distante daquela época, esse ainda é o estado da nossa maioria hoje. A maioria das pessoas que está no mundo ainda vive esse processo. Ainda carece muito de cura espiritual, de reequilíbrio nas duas naturezas, da saúde física e da saúde espiritual. Diante da nossa condição evolutiva, se a gente parar para pensar, ainda estamos muito distantes da perfeição. Podemos até contar com uma saúde física mais ou menos equilibrada, né, boa, com resistência. Mas será que a nossa saúde espiritual acompanha essa rigidez física que ainda podemos ter? Essa é a nossa preocupação. Deve ser a nossa preocupação. Porque cuidamos do físico e buscamos essa manutenção. E isso deve sim, afinal de contas, é esse corpo que abriga o nosso espírito. Precisamos cuidar desse corpo para que tenhamos vigor, para que as outras propostas de vida, incluindo o nosso crescimento, incluindo a nossa saúde espiritual, possa também se estabelecer. Mas a gente tem que parar e pensar claramente que hoje nós temos mais defeitos do que virtudes. Que os nossos vícios emocionais ainda estão aqui, muitas vezes impulsionando o nosso comportamento. Indicativos de doenças que precisam ser curadas para que a gente possa caminhar com esperança e com paz. O mundo pede esse nosso equilíbrio. A gente precisa direcionar esse olhar para a nossa intimidade, para esse processo de autoconhecimento, com humildade, com verdade e reconhecer que as nossas enfermidades espirituais pedem por Jesus. Que as nossas enfermidades emocionais precisam buscar a cura que Jesus traz nas suas palavras, no seu olhar, na sua orientação. Estamos ainda muito adoecidos. Estamos adoecidos porque ainda conduzimos a nossa vida com orgulho, com egoísmo, com arrogância. O egoísmo ainda orienta os nossos interesses. Nós, às vezes, nos achamos merecedores de tudo. Confundimos pensamentos e sentimentos em torno daquilo que nós achamos que é conveniente para nós, que tudo deve ser nosso. Ao lado do nosso egoísmo, a gente tem orgulho, que faz com que nosso comportamento seja equivocado, nos levando a pensar que somos melhores do que os outros, que sabemos mais do que o outro, que somos mais capazes, mais inteligentes, que o mundo deve se curvar aos nossos pés, que nós somos muito importantes. E aí a gente vai alimentando esses vícios emocionais que tanto nos adoecem. Às vezes agimos com agressividade, desejamos impor nossa vontade, os nossos desejos, vem a nossa vaidade, a nossa arrogância, afastamos a empatia, a generosidade, geramos antipatias e inimizades que nada contribuem para um clima de serenidade, de fraternidade. Quantas dificuldades nós ainda carregamos. Mas Jesus nos disse que os sãos não precisavam de médico, mas estamos todos adoecidos. E nós precisamos de Jesus. Consciência dessas enfermidades da alma
É isso que nós precisamos ter. Isso deve nos direcionar a Jesus. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, nos itens 11 e 12, diz exatamente isso, que é preciso que a gente tenha essas orientações, até mesmo como consolo. Lá diz assim: Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e deserdados, pois eles são os que mais necessitam de consolação. Quem não de nós? E aos cegos e humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos. Não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Vamos refletir. Quem somos nós? Onde nós estamos nos colocando? Essa chamada que o Evangelho nos faz para essa nossa reflexão. Como temos conduzido o nosso comportamento? Aonde ou para onde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm nos levado? Ao dizer para Joana, e aí vamos voltar lá para Joana, para aquele encontro de Jesus com Joana, lá na casa de Pedro. Então, ao dizer para Joana que os sãos não precisavam de médicos, nos reportando aquilo que ela relatava da convivência familiar, Jesus estava ali orientando como ajudar o seu esposo enfermo da alma. Como impor as luzes da Boa Nova que ela já enxergava, quando ele ainda estava muito vinculado ao mundo material, quando ele ainda estava preso àquelas coisas, julgando que aquilo lhe era necessário, era o melhor, que aquilo lhe era suficiente. Necessário ele achava que era, mas era entender se de fato aquilo era o suficiente, quais as prioridades que ele estava estabelecendo. Então, amorosamente, Jesus diz a Joana: a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Olha como Jesus está chamando Joana e esclarecendo a Joana. A sabedoria celeste não extermina paixões, transforma-as. Olha só que importante isso. O pai não impõe reforma, esclarece-os no momento oportuno. Porque era isso que Joana queria. Joana queria transformar o marido, Joana queria mudar. Será que nós mudamos alguém? É outra reflexão. Será que nós desfocamos, precisamos, na verdade, tirar o foco do outro e botar o foco sobre nós, para fazer essa nossa reforma? E aí Jesus diz: Joana, o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Ou seja, aquele amor maternal, aquele amor que se dedica, aquele amor que se entrega. E aí Jesus diz a Joana, e fala para todos nós, para o nosso coração. Jesus fala: não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Não impõe uma mudança ao outro. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, Joana. Esforça-te também no silêncio. Quando for necessário, faz silêncio. Não impunha, não vá para o confronto, não vá para o conflito. Vá fazendo a mudança. Sê a vivência cristã no seu lar. E Jesus prossegue dizendo: quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Observe, tenha sabedoria e perceba como colocar-se naquela situação, como falar para tocar o outro, para chegar ao teu coração, ao coração do outro. E Jesus: Joana, volta ao lar, Joana, e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma vida, uma obra de vida. Usa a sabedoria e use o amor.
Joana, experimentava um alívio no seu coração. E olha para Jesus também de forma amorosa, um olhar de agradecimento. E vai ouvindo Jesus dizendo: vai, filha, ser fiel. Vá e plante no seu lar uma vivência cristã. A partir daí, Joana muda. Joana se coloca com resignação, sempre pronta para o trabalho, ativa para a compreensão, né? Consciente do seu papel. O seu marido era o mesmo, mas ela não era mais a mesma. As dificuldades continuavam, mas ela era uma outra pessoa. Ela fez o seu processo. Ela olhava para ele como alguém maturo, alguém que precisava de educação, de uma oportunidade, alguém que precisava de entendimento. E Joana muda o seu comportamento. E aí, como Joana passa a agir? E o livro nos diz: Joana procurou esquecer todas as características inferiores do companheiro para observar somente o que ele possuía de bom, desenvolvendo nas menores oportunidades o embrião vacilante de suas virtudes eternas. E assim Joana seguiu até o fim, fiel às orientações de Jesus. Ficou viúva, mãe, perdeu todo aquele conforto material, passou a cuidar, a ser mãe de outros filhos, a cuidar de outras casas, mas nunca deixou de abrir o seu coração, as suas mãos e a sua atitude bondosa e carinhosa para todos aqueles que buscavam consolo nas palavras e nas mensagens de Jesus. Joana se manteve até o final quando, amarrada a um poste, passou pelo suplício da fogueira. Viva, ela foi queimada junto ao seu filho, mas continuava ouvindo Jesus dizer: vai, filha, ser fiel. As labaredas queimavam seu corpo e as pessoas não entendiam o sacrifício de Joana. E Joana ali forte, ouvindo Jesus dizer a ela: ser fiel. Um dos seus algozes passa e diz a ela: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer, quando todos diziam a ela: negue a Jesus. E ela ainda teve forças para dizer: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E certamente Joana talvez pudesse completar dizendo, certamente não, talvez ela pudesse completar dizendo: não só a vos amar, mas a vos perdoar. Ele também me ensinou a olhar com misericórdia os enfermos da alma. E naquele momento, Joana ouve, percebe a mão de Jesus em seu ombro e ouve aquela voz carinhosa de Jesus dizendo: tem bom ânimo, Joana, eu aqui estou. E dessa forma, Joana entra na vida espiritual e nas suas sucessivas encarnações, depois de Joana de Cusa, ela continuou servindo a Jesus e hoje continua sendo, como Joana de Ângelo, a nossa grande orientadora, a inovidável benfeitora, que está aqui sempre a nos orientar e ajudar o nosso processo de cura. Muito obrigada, Joana, por tudo, por todas as suas lições. E muito obrigada, meus irmãos, pela nossa tarde de hoje, pela oportunidade da gente falar desse Espírito lindo e maravilhoso que continua a orientar as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que sejamos curados pelo olhar de Jesus, pelo amor de Jesus e pelas lições que Joana nos traz até o dia de hoje, principalmente e unicamente pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Gratidão a todos. Passar do outono que as flores caem, as árvores soltam folhas e as folhas perecem no chão. Então, quando o inverno chega, a vida parece esperar a noite escura que não termina, para o sol
passar, eu sei que vai passar. E o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar, eu sei que vai passar. E o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer. Sinta um novo perfume no ar. A primavera chegou, a vida florou, tempos de dor se foram e o amor reinou. Sorrisos e abraços são flores em regaços do novo mundo, da boa nova de luz, do reino de Jesus. Venceremos, mas vai passar, eu sei que vai passar. E o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores que fará brotar nos campos brotos de novas flores. Vamos vencer, mas vai passar, eu sei que vai passar. E o sol vai trazer de novo o calor e o brilho das cores